Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje vai voltar a falar aqui do RZTR11, fundo imobiliário. Tem gente que acha que ele é fiagro, mas não, ele é fundo imobiliário. E eu vou considerar ele de recebíveis, apesar de ele ter uma cara de fundo de tijolo, no caso de fazendas, da Risa Asset. E vamos trazer para vocês a leitura do relatório do mês de agosto. Mas antes da gente começar a leitura do relatório, vou trazer algumas informações, alguns números importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um equivalente ao dividend yield de 13,3%. Considerando ele um fundo de recebíveis, esse é um rendimento excelente, porque se considerar ele como recebíveis, a gente tem que considerar ele um fundo high grade. Por que um fundo high grade? Exatamente porque as fazendas já pertencem ao fundo. Ele não quer as fazendas, ele quer devolver as fazendas, mas mesmo assim é como ele tivesse as garantias já executadas, e com isso não existe coisa mais segura do que algo desse tipo. Só que mesmo dessa forma, o fundo tem um P sobre VP atualmente de apenas 0,91, ou seja, ele está com 9% de desconto, é um desconto muito top. Só que se a gente usar aquela forma que eu gosto de fazer, que é trazer o valor da cota de mercado para o valor patrimonial, deixando o P sobre VP 1, fazendo esse ajuste, o dividend yield cairia de 13,3 para 12,2, o que ainda é um dividend yield bom, acima do normal, porque os fundos high grades atualmente, top, estão pagando na faixa de 11,5. Então, mesmo com ajuste, ele está pagando cerca de 0,7% ao ano acima do yield dos melhores fundos high grades do mercado. Então é muito bom. O último dividendo pago por ele novamente foi de 90 centavos. Nos últimos meses ele vem pagando 90 centavos. Esses 90 centavos equivale a um yield do mês de 0,95%. Meu amigo, isso aqui é um dividend yield praticamente de fundo middle risk, e ele sendo um fundo high grade. Como eu falei, se for considerar ele um fundo de papel, ele seria um fundo high grade. E os fundos high grades top estão pagando entre 0,85 e 0,90. Então ele pagando 0,95 está muito top. Entrando aqui na leitura do relatório, só mostrando para vocês, no fechamento do mês de agosto, a cota de mercado estava valendo R$ 93,84. E aqui ele mostra o valor da cota patrimonial de R$ 99,30. Você vê que o desconto é interessante, já no fim do mês passado. E no momento está até maior. O fundo conta atualmente com 91 fazendas, com um patrimônio líquido de praticamente 1,9 bilhão, quase 2 bilhões e 130 mil investidores. A gente vai entrar aqui na DRE do fundo, mas antes disso eu gostaria de perguntar para você. Você possui o RZTR11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira ou aumentar a sua posição, aproveitando esse momento que ele está descontado? Ou você está achando que ele está pagando pouco e está querendo reduzir a sua posição, até mesmo zerar a sua posição? Me diga aqui nos comentários. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Quer ficar bem informado, seja sobre fundo imobiliário, fiagro, FIINFRA e até mesmo ação? Se inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, não pense mais nada, deixa o like que é muito importante. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assim que sair, você já assiste para aumentar o engajamento. Aumentando o engajamento, o YouTube distribui para mais pessoas e assim a gente aumenta a quantidade de views. E aumentando a quantidade de views, a gente mantém a leitura do relatório de forma mensal e não dando aquela geladeira no fundo, deixando ele mais de um mês sem ter vídeos aqui no canal. Então chegamos aqui na DRE do fundo, e é daquelas DREs pior impossível, porque traz apenas um mês. Então é muito ruim essa DRE. A gente só tem noção de poucas coisas aqui. A gente vai, por exemplo, ver que o fundo, por exemplo, em receita imobiliária, ele considera duas categorias aqui para somar, para dar receita imobiliária. É arrendamento, que é exatamente como se fossem os aluguéis pagos pelas fazendas, e mais a valorização imobiliária, que seria o ganho de capital. Ou seja, nesse mês de agosto não teve nada de valorização imobiliária, teve apenas o dinheiro dos arrendamentos, que foi cerca de 17 milhões, praticamente. E em termos de receita financeira, porque o fundo ainda possui um bom valor em caixa, ele recebeu 1.584. No total de receitas, 18 milhões e meio, praticamente 18 milhões e 600. E de despesas, o fundo teve 2 milhões e 166 mil. Com isso, o resultado do fundo, ou seja, o lucro do fundo foi 16 milhões e 400 mil, o que nos dá por cota um lucro de 87 centavos. E ele pagou quanto? 90 centavos. Ou seja, ele precisou complementar os rendimentos com 3 centavos de valores não recorrentes. E mesmo com esse pagamento, tirando 3 centavos dos não recorrentes, o fundo ainda continuou com a reserva acumulada de R$ 2,62. Meu amigo, R$ 2,62. Quando eu vi esse fundo com a reserva tão alta nos últimos meses, eu fiquei pensando que ele ia ficar pagando um não
recorrente de uns 20 a 30 centavos todo mês. Mas ao contrário do que ele fez em 2022, que ele estava pagando pesado exatamente por causa do não recorrente, ele resolveu segurar esse dinheiro. Tanto para manter essa linearização dos rendimentos, que ele está pagando 90 centavos, tipo um relógio faz um bom tempo. E eu acho que quando ele resolver que está um bom momento de fazer uma nova emissão, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 2,62 e começar a queimar todo mês com não recorrente, subindo esse valor que ele está pagando atualmente de 90 centavos lá para 1,20, 1,30 durante uns 3, 4 meses para emocionar o pessoal e o pessoal se interessar em entrar no fundo. Eu acho que ele vai fazer isso em breve, mas vamos ver, não dá para ter uma certeza. A gente vê aqui, por exemplo, no relatório do mês de julho, que o fundo teve um resultado, ou seja, um lucro praticamente igual, 16.424.000. E novamente, isso equivalia a 87 centavos, e ele novamente pagou quanto? 90 centavos. No mês anterior ele estava com R$ 2,68, baixou para R$ 2,65 e agora baixou para R$ 2,62. Em relação às perspectivas sobre o fundo, ele fala nos comentários dele que teve um fato relevante, que ele liberou no mercado no dia 28 de agosto, ou seja, cerca de um mês atrás, sobre a aquisição da fazenda São Francisco, em Mato Grosso. Num total de 300 milhões, meus amigos, uma compra gigante. E esses 300 milhões vão ser pagos da seguinte forma: 92 milhões na data da lavratura da escritura de compra e venda, e o restante vai ser corrigido por 85% do CDI, e ele vai pagar em basicamente 8 parcelas, pagando nos dias 30 de abril e 30 de setembro dos anos de 2025, 2026, 2027, 2028. Vai passar 4 anos pagando 2 vezes ao ano. 8 parcelas que ele vai pagar esse restante, que são 205 milhões. Fora isso, ele fala que tem na estratégia de Land Equity essa fazenda Clarão da Lua, que agora que eu tô sabendo o nome dessa fazenda, que ele só cita lá no portfólio do fundo o estado e a cidade. Não fala o nome da fazenda, mas essa fazenda aí, que está nessa estratégia de Land Equity, que é uma das 3 estratégias do fundo, ela tem uma plantação de eucaliptos que está em processamento de colheita e comercialização desse eucalipto, e depois eles vão fazer a conversão desse terreno que tem plantado eucalipto para cultivo de grãos, fazer o preparo do solo e plantio de pastagem. Exatamente porque nessa estratégia de Land Equity ele quer desenvolver, melhorar, aperfeiçoar aquela fazenda para depois vender. Então, primeiro, nesse caso que tinha eucalipto plantado, ele cortou e vai vender, e depois reformar, digamos assim, essa fazenda para depois vender. Fora isso, ele também está com um termo de compromisso de compra e venda de uma nova fazenda que fica no Maranhão, no valor de 27 milhões. Chegamos aqui no portfólio do fundo e você vê que o fundo possui exatamente aqueles 21 ativos que ele falou, 21 fazendas. Aqui temos a localização, a cidade e o estado. Aqui temos as culturas que são plantadas nessas fazendas. Vê aqui em destaque eucalipto, só tem uma, que é exatamente aquela fazenda Clarão da Lua, se eu não me engano, ó, que não tem arrendatário, porque ela pertence ao fundo e a intenção é que o fundo venda normalmente isso aqui. As demais fazendas estão todas nas estratégias de sale and leaseback e buy to lease, com exceção dessa aqui no Mato Grosso de Land Equity também. É essa fazenda de quase 300 milhões, tá aqui, 297 milhões o valor dela. Então essa fazenda que ele comprou, gigantesca, é com a intenção também de usar na estratégia de Land Equity, quando ele desenvolve a fazenda e vende a fazenda. Então, quando ele faz isso, ele normalmente quer ganhar um bom valor em cima do valor de compra original. As demais fazendas estão todas nas estratégias sale and leaseback e buy to lease. Ambas dão opção de recompra, né? Tá aqui, opção de recompra. Eu falo opção de recompra porque na realidade elas foram compradas pelo fundo e a pessoa quer recomprar se for sale and leaseback e vai comprar pela primeira vez na buy to lease. Então a grande maioria das fazendas é tudo nesse tipo de estratégia. A gente vê aqui do lado o nome dos devedores. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, não esqueça. Deixa o like. Não pense mais nada. Deixa o like. Comenta aqui para ajudar a gente a aumentar a quantidade maior possível de views, para no próximo mês novamente trazermos aqui a leitura do relatório do mês de setembro aqui do RZTR11 da Risa Asset. É isso aí. Valeu. Até a próxima e fui!